O que impede a vontade de Deus de se cumprir na minha vida? Se nós falamos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, nós falamos que seria tão bom de conhecer a vontade de Deus, o que é que pode impedir a vontade de Deus de se cumprir? Não é? Vai avançando, por favor. Eu queria mostrar para você uma foto para ilustrar o que a gente vai falar. E seria bom apagar a primeira fileira de luzes aqui para a gente ver melhor a foto, por favor. Este aqui, ó, é uma foto, uma representação aérea de Israel, onde nós temos o Mar Morto e o Mar da Galileia, o Mar Mediterrâneo. Está vendo aqui o Mar Deserto, aqui embaixo, o Egito, o Mar Mediterrâneo, lá em cima, o Monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão. O Rio Jordão desce, ele entra no Mar da Galileia, passa e desce aqui no Mar Morto. Então você tem aqui em Israel esses dois mares, o Mar da Galileia e o Mar Morto, não é? Interessante que eles estão lá na Terra Santa. Pode avançar, por favor? O Mar da Galileia, também chamado Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. É o lugar onde Pedro pescou aquela pesca maravilhosa da primeira vez. E lá em João 21 é o mesmo lugar que ele pesca a segunda vez, não é? É um lugar que tem muitos peixes, né? É um lago de água doce, alimentado pelo Rio Jordão. Ele tem 21 km por 9 de extensão. É um lago muito grande. Tem muito peixe, vegetação e ainda fornece água para a cidade. Agora, o outro, que é o Mar Morto, por que ele é chamado assim de Mar Morto? Porque ele é um lago de água salgada. Pode avançar, por favor? É um lago de água salgada, alimentado pelo Rio Jordão também. É o mesmo rio que alimenta esse lago. Ele é maior, ele tem 80 quilômetros por 18. Só que ele está 400 metros abaixo do nível do mar, não deságua para lugar nenhum. Tudo que entra lá, fica lá mesmo. E o que acontece é que foi acumulando durante o tempo sal, e ele é um mar de sal, ele é super salgado, não tem peixe, não tem vegetação, ele não tem vida nenhuma. Então você tem o Mar da Galileia, que tem uma vida abundante, exuberante. Do outro lugar, você tem o Mar Morto. O Mar Morto tem tanto sal, pode avançar, por favor, que, olha aqui, ó, você consegue deitar nele, você não afunda, dá para deitar, dá para você ler livro, entendeu? Tem várias fotos desse na internet, do pessoal, né, lendo jornal, sentado no Rio Jordão, no Mar Morto, de tanto sal que tem, não é? Não tem como você afundar neste mar. Qual então é a diferença? A diferença entre o Mar da Galileia e o Mar Morto? A diferença é simples. É que o Mar da Galileia dá tudo o que recebe do Jordão. Tudo que ele recebe do Jordão, ele passa para frente. Ele é um canal, ele recebe e ele dá. Então, dá tudo que ele recebe. E o Mar Morto recebe, retém tudo e não dá nada, não distribui nada e não tem vida. Interessante isso, né? Isso faz uma analogia muito interessante. Os dois estão lá na Terra Santa, não é? Os dois estão lá em Israel. E qual deles nós somos? Eles estão lá. Qual deles nós somos? Qual deles gostaríamos de ser? Essa ilustração não está lá por acaso. Nós temos às vezes no meio do corpo de Cristo pessoas que são do tipo o Mar Morto. Recebe, mas não consegue dar. E essas pessoas acabam se tornando o quê? Mortas e sem vida. E tem pessoas que tudo que recebe de Deus também dão. De graça recebeste, de graça dá. Esses experimentam vida. Então, falando sobre a vontade de Deus, para ser usado por Deus, nós falamos de ser usado por Deus, agora falamos de ouvir a Deus. Existe uma coisa bem simples. Para ser usado por Deus, para você ver Deus atuando na sua vida, através de você, primeiro você tem que ouvir, você tem que conhecer a vontade de Deus, é lógico. E depois você tem que fazer ou obedecer a esta vontade. Quando você ouve, quando você conhece a vontade de Deus para a sua vida, como falamos nas reuniões passadas, e você decide obedecer, você que decide, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, está construindo uma casa sobre a rocha. Mas também você pode ouvir e não praticar, e a casa está sobre a areia. Quando vier a tempestade, ela vem para as duas casas, uma permanece, a outra cai. Então, quando a gente é usado por Deus, ouve, conhece, faz a vontade, o resultado é uma vida abundante.
A vida abundante acontece nos outros, na nossa família, e também acontece em nós. E eu me torno então como o mar da Galileia, um lugar que tem sempre peixe, está sempre cheio de vida. Agora, a questão que nós estamos falando hoje, o que é que pode nos tornar como o mar morto? O que é que pode impedir a gente de ouvir a Deus? Impedir a gente então de ouvir a Deus, de fazer a sua vontade e de termos esta vida? Porque olha, Deus, da parte dele, quer falar com a gente. Parece que da nossa parte nós queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas tem algo que pode impedir. E a coisa mais terrível que pode impedir isto, eu quero falar com você hoje sobre isto, é a ofensa. É a ofensa. É você ficar ofendido. E permanecer ofendido. Acontece que a ofensa é um negócio um tanto sutil, que às vezes a gente pensa que sabe o que é a ofensa, mas quando você lê a Bíblia, Jesus ele vai mostrar para a gente que a ofensa, às vezes, ele é mais sutil. Se eu perguntar quantos já foram ofendidos aqui, né? E assim, qual é a questão da ofensa? A ofensa, você vai ser ofendido, o problema é, você guarda, você mantém a ofensa no seu coração ou você lida com ela? Então, para a gente entender melhor o que é a ofensa é uma palavra, é uma ação que fere alguém na sua dignidade. Olha a foto de um ofendido. O ofendido, ele... Você já viu uma pessoa ofendida, aberta e feliz? Olha, Davi, acabei de ser ofendido, eu estou numa alegria, você não imagina. Olha, tanto tempo que eu... nossa, ai Deus, obrigado que eu fui ofendido hoje. Só louco. É uma injúria, uma calúnia, uma difamação, ultraje, um agravo, uma desconsideração. Coisas que a gente... Você sabe o que é ofensa, né? Mas tem dois tipos de ofendidos. Tem o ofendido que realmente foi ofendido e foi injustiçado. Aquela pessoa que foi injustiçada. E também tem aquela outra pessoa que acredita que foi injustiçada. Tem ou não tem? Eu já encontrei gente que foi realmente ofendida e encontrei gente que acredita que foi ofendida. Por informações incorretas, às vezes conclusões precipitadas. Você já ficou ofendido por terceiros? Não? Por tabela? Não é? Eu chego aqui e encontro o Arnaldo, que está aqui na minha frente, entendeu? E agora ele está prestando atenção, que eu falei o nome dele. Então agora, aí o Arnaldo fala, eu falo para o Arnaldo assim, você sabia, cara, olha, outro dia encontrei com o Mauro, entendeu? Ele estava correndo lá e tudo. Ele falou que, cara, ele falou que está chateado com você, porque você fez isso para ele. Aí o Arnaldo fica ofendido. E depois o Mauro vai ficar ofendido quando souber que eu falei isso para o Arnaldo. Então, mas o Mauro ficou ofendido com o Arnaldo. Mas como? Eu já acertei isso com ele. Isso é uma injustiça. Mas pode ser uma informação errada. Eu posso estar mentindo. Eu posso ter feito uma dedução. Ele deduziu uma outra coisa. Às vezes eu falo uma coisa para ele que não tem nada a ver. Ele deduz isso. Às vezes a gente dá ouvido a rumores. Você já acreditou que foi injustiçado e depois descobriu que não foi, não? Alguém já fez isso? Já acontece? Qual a diferença? Na prática nenhuma, né? Porque na prática a ofensa está no coração do mesmo jeito. Aquele que foi realmente ofendido, será que tem razão? O John Bevere tem um livro chamado Isca de Satanás, que é um dos melhores sobre a questão de ofensa. Recomendo você ler. E ele diz assim: nós nos predispomos a nos ofender quando exigimos certos comportamentos daqueles com quem nos relacionamos. O Arnaldo, eu falo isso qualquer coisa para ele, mas às vezes eu nem conheço o Mauro direito, estou dando um exemplo aqui, né, e tal. Mas o Arnaldo pensa assim, por que o Arnaldo se ofende? Pô, peraí, o Mauro é meu amigo. Eu não esperava que ele fosse fazer uma coisa dessas. Por quê? Porque o Arnaldo, sendo um amigo do Mauro, ele tem uma expectativa.
Ah, se fosse qualquer outra pessoa, ele ia se ofender? Não. Não sei quem é. Mas puxa, quanto mais esperamos das pessoas, maiores as possibilidades de nos ofendermos com elas. Já reparou isso, não? A gente se ofende com quem? Com pessoas muito próximas a nós ou com pessoas distantes de nós? Próximas. Por quê? Você tem uma expectativa em relação àquela pessoa. A minha esposa tem expectativa em relação a mim. E eu tenho expectativa em relação a ela. Então, eu coloco a expectativa dela, aqui espero dela isso aqui. Ela realiza isso aqui, eu fico, eu não esperava que ela fizesse isso. Eu fico ofendido. Não estou entendendo uma definição diferente de ofensa? Porque às vezes não é ofensa, não é quando uma pessoa faz uma coisa contra você, é quando também ela não faz aquilo que você espera. O problema é que às vezes a gente faz assim: bom, eu espero da minha mulher esse comportamento, esse. Eu espero do meu marido isto. E se o marido não faz, a mulher fica ofendida, bicuda, e ele não tem a mínima noção por quê. E ela pergunta: o que foi, amor? O que ela fala? Nada. As mulheres sabem aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, filho. Elas falam o quê? Nada. Não é? Aí você tem expectativa em relação ao seu líder de célula. Ele não faz. Aí você tem expectativa em relação ao seu pastor. Glória a Jesus. Aí seu pastor, um cara distraído, não comenta você, fala: nunca esperava isso dele. Começa a ficar um negócio lá. Mas na verdade é assim, você, não, deixa para lá. Que nem os casais fazem, né? Não, deixa para lá, vai deixando para lá. Mas não fica para lá, fica ali. Vai acumulando. Que nem no Mar Morto, né? Vai acumulando, mas não sai. Então, sabe, a gente põe expectativas, aí alguns falam assim na igreja: meus amigos lá do mundo, o pessoal lá, minha mãe da igreja, olha, eles são mais meus amigos do que a turma da igreja. Por que o pessoal fala isso? Porque ele põe uma expectativa assim nas pessoas que não conhecem a Deus. O cara faz isso, ele fica feliz. Amém? Deu para entender? Eu tenho uma expectativa desse tamanho com relação a uma pessoa que nem conhece a Cristo. Ele faz assim, você fala: Mas quantas vezes a gente põe uma expectativa irreal sobre as pessoas da nossa vida, sobre o cônjuge, sobre os filhos, sobre os pais? Estamos aí ou não? E aí nós nos sentimos como? Ofendidos, porque não fez conforme o padrão de comportamento que eu ajustei. Então, quanto mais a gente espera, quanto mais nós exigimos, mais a chance da gente ser ofendido, porque a ofensa também é isso. Poxa, eu não esperava que ele não fosse fazer isso, eu não esperava que fosse fazer aquilo. Olha esse versículo de Provérbios, então, 18, 19. Um irmão ofendido, pode ser uma irmã também, né? O irmão ofendido é um irmão, não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa próxima. Um irmão ofendido é mais inacessível, diz uma outra versão, é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Cidadela, não sei se você sabe, é uma cidade também que tem muros de proteção. Então, quando uma pessoa fica ofendida, difícil conquistá-la de novo. Ela fica inacessível. E as discussões só pioram. Na hora que você quer conversar, a coisa fica fechada, trancada. As pessoas criam muros de proteção. Dá uma olhada no que seria uma cidade fortificada. Tem uma foto aqui. Você já viu, né? É aquela cidade cheia de muros de pedra. E uma cidade fortificada, ela tem uma porta principal. Se você quiser entrar por aquela cidade, você tem que entrar por aquela porta. E quando você chega naquela porta, o pessoal fala: o senhor tem o quê? Vamos ver, você é quem? O que você está trazendo? O que você está carregando? Você mora aqui? O que você vai fazer? Então, uma pessoa ofendida, diz a Bíblia, como uma cidade fortificada. Põe muros ao redor. Por que uma pessoa ofendida levanta muros? Porque ela quer se proteger. Ela não quer ficar sendo ferida. Ninguém quer ficar sendo ferido. Então, a analogia com a cidade fortificada é que todos que chegavam eram checados, verificados. É uma ameaça à segurança? Uma ameaça à saúde? Pode ser um inimigo disfarçado? Não entra. Deve imposto?
Se as pessoas devessem imposto, só entrava na cidade se pagassem a dívida. Então o que acontece é que nós começamos a fazer a mesma coisa. Nós nos ofendemos. Eu me ofendo com a minha mulher. Enquanto ela não pagar essa dívida que ela me deve, eu não deixo ela entrar no meu coração. Eu ponho um muro de proteção. A gente faz isso com irmãos. E a gente começa a se cercar só de pessoas, não é? De pessoas que estão do nosso lado. Aí o ofendido, na verdade, ele não fica numa cidade fortificada, ele fica numa prisão. Medo de se relacionar. Quando a ofensa vai ficando no coração, não é tratada, nós vamos ficando com medo de nos relacionar. Ficamos com medo de nos ferir, passamos a ser seletivos. Nós ficamos, escolhendo com quem vamos ter relacionamento ou não. A gente fica buscando só quem está do nosso lado. No fim a gente vai arrumar outros ofendidos também, né? Entendeu? Então, por exemplo, eu estou aqui com um problema com o Arnaldo, seja real, seja o que eu acho. Eu começo a ficar meio assim, aquela coisa toda, e daqui a pouco eu começo a procurar gente que me apoia, que está do meu lado, mas na verdade eu vou achar outros ofendidos também. Então as paredes vão aumentando, não é? Quando a gente tem essas expectativas e a ofensa chega no coração, nós vamos ficando introspectivos. Não conseguimos dar e receber amor. Porque o muro impede o inimigo de entrar, mas também impede a gente sair. Quem fez o Vida Vitoriosa lembra daquele desenho, né? A pessoa fica com um escudo de força. Não deixa entrar, mas também não consegue amar. Então, o cristão ofendido, como ele para de ter relacionamento, o amor dele vai se esfriando. Irmãos, a palavra de Deus diz que quem não ama seu irmão, como é que pode amar a Deus que não vê, se não ama seu irmão a quem vê? O amor vai esfriando. Quando o amor se esfria, o que acontece? A fé é baseada no amor, na confiança que você tem em Deus. Quando o seu amor se esfria, a sua fé esvazia, se esvai. Então, quando nós deixamos a ofensa ocupar um espaço que ela não deveria, a gente vai se encastelando e também a gente vai esfriando no amor, esfriando na fé. Por isso, a nossa reação a uma ofensa determina o nosso futuro, diz o autor desse livro. Ele está certo. A maneira como você reage a uma ofensa, porque você não pode impedir alguém de te ofender. As pessoas vão te ofender, certo ou não? Você também não pode não ter expectativa. Imagina, eu não vou ter expectativa nenhuma em relação à minha esposa. Eu não vou ter expectativa nenhuma em relação aos meus amigos. Então eu vou. Certo, gente? É isso ou não é? Então a gente já vai acabar se ofendendo. A questão não é ser ofendido. A questão é como eu lido com a ofensa. A nossa reação a uma ofensa vai afetar o nosso futuro. Vai afetar a maneira como nós vamos viver. A palavra ofensa na Bíblia é escandalizado. Toda vez que você ouvir escandalizado, significa ofensa. Os escandalizados são os ofendidos. Nossa, mas Jesus fez isso? Por que o pessoal se escandalizava com Jesus? O quê? Um rabi? Cura no sábado? O quê? O rabi? Ele pega a espiga, ele come. Jesus, ele ofendeu muitas pessoas. Ele ofendeu os fariseus, foi ou não foi? Raça de víboras, as coisas são filhos de Abraão. Jesus também ofendeu uma família dele. Ele está louco, está fora de si. Foram lá para prender Jesus. Jesus vai na cidade dele, em Marcos 6, e o pessoal não aceita, quer jogar ele nos penhascos. Não, é você. Não, você não pode ser isso tudo, não dá. As pessoas ficaram ofendidas, incomodadas. Quando ele falou a verdade lá em João 6, quem não come minha carne, bebe meu sangue, o pessoal ficou tudo ofendidão. Ficou tudo ofendidão, não andava mais com ele. Agora, Jesus, embora ofendeu muitas pessoas, mesmo falando a verdade, Jesus, ele nunca se ofendeu. Jesus não se ofende. Diga, Jesus não se ofende. Por que ele não se ofende? Porque o coração dele é puro. Jesus não se ofende. Ofender é colocar um obstáculo no caminho, escandalizar.
escandalizo do grego, fazer alguém julgar outro de maneira injusta, fazer alguém desconfiar, abandonar o outro. Então, a ofensa está relacionada a isto, não é? Ao que a gente pensa de uma outra pessoa, a maneira como nós julgamos. Somos julgados de maneira injusta e ficamos ofendidos. Mas você reparou que o ofendido, presta atenção no que eu vou dizer, o ofendido também ele começa a julgar os outros de maneira injusta? É ou não é? Quando eu fiquei ofendido, nossa, eu comecei a julgar todo mundo de uma maneira equivocada. Por que estava o problema? Comigo. Eu estou com a ofensa aqui, está doendo aqui, eu não estou lidando com a ofensa como deveria, e eu começo a julgar rapidamente, eu começo a desconfiar, e a coisa vai progredindo. Olha, gente, o negócio de ofensa é muito sério. Olha esse texto de Mateus 24, 10. Jesus está falando do final dos tempos. Ele está falando da presente era. Tem muitos sinais se cumprindo por aí. Naquele tempo, ele está se referindo no tempo do fim. Muitos ficarão, como? Escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está falando assim, olha, no final vai acontecer ofensa, traição e ódio. Ofensa, traição, ódio. Você percebe que é progressivo? Se você não lida com a ofensa, você vai progredir para a traição. E depois você vai progredir para o ódio. Por quê? Trair significa buscar benefício ou proteção às custas de uma outra pessoa. Eu começo a acumular ofensas em relação ao Arnaldo. Uma maior eu não tratei, aí depois vem uma outra coisinha. Sabe, gente, isso não acontece assim, do fim de semana para segunda-feira. Isso às vezes leva alguns anos. O inimigo vai semeando, aí você vai acumulando coisas, o coração vai endurecendo. Você vai ficando cheio de sal que nem um mar morto. Embora você receba muitas bênçãos, você receba conselho, você está na igreja, você isso e aquilo, mas lá no seu coração tem um negócio que você não está lidando, que eu não estou lidando, e aí, o que é o trair? É o buscar benefício e proteção às custas de outra. Quanto mais próximo a pessoa, maior a traição. Já reparou que os casais, quando estão no limite, quando estão lá no divórcio, pergunta para advogado de caso de família, eles se odeiam. A mulher passa a odiar o marido passa a odiar a mulher. Estamos aí não? Porque a ofensa não foi tratada. Por que um trai o outro? Ela não se importa comigo. Ela não está aí. Ela não... Pronto. Eu quero ser feliz. Olha o texto de João, 1 João 3,15. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. A gente ama amar os irmãos, a gente ama começando por quem está mais perto, ama os filhos, né? Ama a esposa. Quem odeia seu irmão é assassino, e nem o assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então Jesus falou que com o passar do tempo, e aí você vê irmão odiando irmão, cristão odiando outro cristão, não quer mais ver. Só que não começou com ódio, começou com a ofensa. Atraiu, o que é? Separou. O pessoal chama de justiça, mas geralmente é vingança. O que é a traição? É a separação. Para eu me dar bem. Mas Jesus, ele não traía. Jesus, ele não se ofendia. Jesus diz 1 Pedro 2,23, quando ele era insultado, ele não revidava. Ele não sofria, ele não... Quando fazia ameaças, entregava-se àquele que julga com justiça. Ele não ficava descontando. Jesus deixava nas mãos do Pai. A questão da ofensa é que a ofensa está intimamente ligada
ao orgulho da pessoa. A ofensa está intimamente ligada ao orgulho da pessoa. Quanto mais orgulhosa uma pessoa, mais ela se ofende com facilidade. Não, é que ele é uma pessoa sensível. Não. O orgulho está dominando o coração dele. Ele é meio melindroso, se ofende com facilidade. Precisa tratar o orgulho no coração. Eu não tenho tempo para falar detalhes desse ponto, o conjunto de textos, mas semana que vem a gente vai falar um pouco mais. Mas quanto mais orgulhosa uma pessoa, mais ela resiste em perdoar. É verdade ou não é? Por que eu tenho que dar o braço torcer? Por que tem que ser assim? Jesus não tinha orgulho, portanto ele não guardava ofensa no seu coração. Ei, Jesus não tem orgulho, então ele não se ofende. Se você não tiver uma experiência com Deus e não nascer de novo, e o orgulho está lá, e o orgulho pode acontecer mesmo depois de você nascer de novo, mas se você deixar o orgulho dominar o seu coração, você vai se ofender com tanta gente. Quanto mais humilde é uma pessoa, ela menos pensa em si mesma, pensa mais nos outros, menos ela se ofende. Jesus era manso e humilde de coração, então ele não se ofende. Se ele tivesse ofendido, ele não teria dito para o ladrão: estará comigo no paraíso. Não teria dito: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Ele não tinha ofensa, ele não tinha barreira com ninguém. Embora ele, por andar na luz, falar a verdade, ele ofendeu umas pessoas que ficaram muito ofendidões com Jesus. A ofensa, o orgulho nos impede de lidar com a verdade. Eu achei fantástico essa frase. Vamos repetir ela? O orgulho nos impede de lidar com a verdade. O orgulho cega a gente. E o orgulho e a ofensa estão juntos, e quando vai aumentando, complicado. O orgulho faz com que você se veja como uma vítima. Estão contra mim. Defensiva. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. E se o coração está bloqueado, não sai vida, vai virando um mar morto, e vai ficar a cidade fortificada. Então, o orgulho e a ofensa estão muito relacionados. A história clássica que mostra o orgulho e a ofensa é Saul e Davi. A história de Saul e Davi começa lá em 1 Samuel 16 a 31. Não vamos ler agora, tá? Prometo que não vou ler agora. Mas o que acontece com Saul e Davi? O Saul está lá, Deus já não se agrada mais de Saul, porque Saul está orgulhoso, Saul está achando que ele é o cara, certo ou não? Ele faz o que ele quer. E aí então, eu vou resumir a história, só bater os pontos aqui para não esquecer. E aí então, o que faz Samuel? Deus fala: Samuel, vamos ungir um outro rei. Vai lá, escolhe o último, é Davi. Então Davi foi ungido rei. Está tudo bem, tá, mas tem um rei lá. O que ele significa? O próximo rei vai ser Davi. Então Davi fala: como é que vai ser esse negócio? E aí o que acontece é que Saul, porque Saul abandona Deus, deixa de ouvir a Deus, um espírito maligno, uma tormenta, e ele queria alguém ministrando o louvor. Quem ele chama? O Davi. Davi toca a harpa, o Saul fica bom, os capetas vão embora. E aí Davi agora está ministrando louvor lá no palácio para o rei Saul, não é? Davi então um dia vai levar comida para os irmãos, e ele, aquele caso todo de Golias, você sabe a história, ele vence Golias. Não é verdade? Vence Golias. E aí quem vencesse Golias ia receber a mão da filha do Saul, a princesa. E Davi se casa com a princesa, e agora Davi casa com a filha do rei. Davi vive no palácio, ele come lá. Davi começa a atuar no exército. O que o Davi está pensando? Olha, Deus está cumprindo a sua palavra. Puxa, olha, eu tenho um rei. Pô, o rei está me ajudando. Você percebe a expectativa de Davi em Saul? Saul vai me ensinar. Saul vai ser aquele rei. E quando ele estiver velho, tudo, o que ele vai fazer? Ele vai me chamar e vai me colocar no trono, porque Deus já disse que eu vou ser o rei. Então eu acho que vai se cumprir essa profecia. Eu não estava nem acreditando, mas vai se cumprir.
E Davi então, ele começa a comandar os exércitos, começa a ganhar as batalhas, e está tudo maravilhoso na vida de Davi, não é? E aí um dia, Davi está voltando das batalhas com Saul, aqueles caras todos no cavalo, os reis, e as mulheres, tinha que ser as mulheres, né, irmãos? As mulheres começam a cantar. Saul matou os seus milhares, mas Davi, seus 10 milhares. Aí o Saul ficou mordido. Como assim? Ele é melhor que eu? E a inveja, Saul já não tinha, começa a inveja a subir no coração de Saul. Saul tenta matar Davi 2 vezes, estou encurtando a história, tá? Ele está tocando harpa, ele joga uma lança. Davi já é amigo de Jonatas, ele é amigo íntimo dos príncipes. Davi é bem querido por todo mundo. Davi ganhou a confiança. Está todo mundo dizendo, legal, mas o Saul, ofendido, a ofensa, ele não obedece a Deus. Saul está lá orgulhoso. Saul começa a perseguir Davi por muitos anos, com 3.000 homens. A história de Davi, que era de viver no palácio, a mulher de Davi é dada para um outro. Já pensou isso? O cara pega a sua mulher e dá para um outro. E você começa a se escondendo nas cavernas, com gente que era tido como um bandido. E Davi tem tudo para ficar ofendido, tem ou não tem? Ele tem tudo para dizer. E tem tudo para chegar e tomar o poder, hein? Porque ele é ungido. Ele foi e já foi ungido o próximo rei. O quanto ofendido a gente ficaria no lugar de Davi, hein, irmãos? Uma cidade chamada Nob abriga Davi, dá comida para a turma dele. Quando Saul fica sabendo, sabe o que ele faz? Ele vai lá e mata 85 sacerdotes, e mata todas as mulheres e crianças e animais da cidade, só porque aquela cidade ajudou Davi. E agora, Davi está com mais motivo para acabar com esse Saul ou não? Tá. Até você quer acabar com ele agora. Matou todos os inocentes porque ajudou Davi. Davi tem 2 oportunidades de matar Saul. Um dia está escondido numa caverna ele, e entra o Saul lá para, né, não tinha banheiro naquela época, ele foi lá usar a caverna, ficou ali, deixou o manto no lugar. Davi foi lá e corta um pedaço do manto. O interessante é que nessa oportunidade, Davi faz uma declaração. Quando Saul sai, Davi se apresenta do outro lado dizendo, ei, rei, e ele acena um pedaço do manto. O rei olha o manto e vê que cortou. Davi fala assim para ele, meu pai, meu pai. Davi chama Saul de meu pai. Você é o meu pai, você é o meu líder, você é o cara que me chamou. Pô, eu não estou aí para tomar o teu lugar, eu estou aqui para aprender com você. Eu vou ser o seu sucessor só quando você realmente for. Eu não estou contra você, eu quero te ajudar, quero servir a Deus, arrisquei a minha vida por você. Ele chama meu pai, meu pai. Reconhece e vê que não é em mim nem mal nem rebeldia. Eu não pequei contra ti, ainda que você ande à minha caça para me matar. Davi está dizendo, veja o meu coração, eu preciso de um pai, eu preciso de um mentor, eu preciso de um líder para me treinar, não para me destruir. Saul fala, tudo bem, dá aquela arrependidinha, mas não muda, passa um tempo, Saul vai de novo. Quantas vezes nós estamos precisando de... A gente tem expectativa num líder, ele nos frustra. E não precisa ser querer matar que nem Saul não, certo não? Pode ser uma coisa mais simples. Saul continua a perseguir Davi, o pai que traiu, o pai espiritual, a pessoa referência. Davi tem a oportunidade de deixar o Abisai matar Saul, que é um comandante do exército dele, porque um dia eles entram no acampamento, está todo mundo dormindo, um sono profundo, ninguém sabe como é que os caras conseguem dormir, você chuta os caras e não acorda. E chega até Saul e o Abisai fala, é agora, olha aqui, o cara ele traiu você, ele quer matar você, ele matou todo mundo naquela cidade, deu sua mulher para outra pessoa, tudo, ele não tem mais direito ao trono, você mata ele e você vai ser o rei. O que Davi faz? Nunca vou estender a mão contra o ungido de Deus. E não deixa.
Davi tinha todas as razões para fazer isso, mas entregou tudo nas mãos do Senhor. Davi não se deixou dominar pela ofensa. E este é o homem que fica registrado: achei um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi não se deixa ofender. E nós, irmãos, o que faremos? Estamos deixando a ofensa nos impedir de ouvir e fazer a vontade de Deus? A ofensa é terrível. Se nós não lidarmos com a ofensa e com o orgulho, que estão muito ligadinhos, são dois amiguinhos inseparáveis, nós vamos deixar de ouvir a Deus. Nós vamos começar, o nosso amor vai começar a esfriar. A gente vai começar a viver no automático da vida cristã. A gente vai, sem perceber, nós vamos deixar os muros ficarem cada vez maiores. Seremos como o mar da Galileia, ou seremos como o mar morto? Mas o Senhor está dizendo que a escolha é nossa. Nós escolhemos. Jesus, ele não se ofendeu. Lá na cruz ele perdoou totalmente. Jesus não estava ofendido, nunca esteve. Ele se posicionou claramente. Ele pode ter ofendido pessoas. Sabe por quê? Porque Jesus não fez o que as pessoas esperavam. Sabe, tem gente aqui, posso afirmar, que está ofendido com Deus, porque Deus não fez aquilo que ele esperava. Tem gente ofendido com outros porque não fez aquilo que eu esperava. Mas como não parece uma coisa tão grosseira assim, mas está lá, e aí você já não ouve a Deus. Você não ouve a Deus, você não sabe o que fazer. E a vida vai no automático. Mas hoje, irmãos, o Senhor está aqui, Ele está presente, amém? A palavra de Deus está aqui. E o Senhor é especialista em curar e tocar nossos corações, amém? Vamos ficar de pé. Comece a orar, coloca a mão no seu coração. O Salmo 139 diz: sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Peça para o Espírito Santo sondar o seu coração. Fala: Senhor, tem alguma ofensa aqui? Tem alguma coisa que não deveria estar aqui? Eu não estou lidando direito com o seu chefe, com o seu líder. Eu vou dizer, talvez essas pessoas nem tenham ideia que você está ofendido com elas. Mas eu vou dizer, seja uma ofensa real que te fizeram, seja algo que você acha que é uma ofensa, é a mesma coisa. Quem tem que lidar com a ofensa sou eu. Quem tem que lidar com a ofensa é você. Cada um tem que lidar. E se a gente não lidar com isto, por que nos ofendemos tanto? Porque a gente não põe mais expectativa no Senhor, em vez de colocar nas pessoas. E você não pisa na bola, não? Sabe, quando eu estava ofendido, das vezes que eu fiquei ofendido, e deixei a ofensa sutilmente tomar meu coração, foi quando eu mais ofendi as pessoas, e eu achava que estava certo. Porque o ofendido é aquele que faz as coisas erradas, achando que está certo, que ele está certo. Fala conosco nesta noite, Senhor, para que a ofensa não impeça a gente de ouvir a Tua voz, de ouvir os Teus planos maravilhosos, para que a ofensa não impeça a gente de desfrutar do melhor, da revelação, da cura, da fé. Quanta fé está morrendo, porque se deixou a ofensa entrar no seu coração, a sua fé está esfriando, o seu amor está esfriando. Você já não quer fazer mais nada para Deus, você não quer, porque está lá no seu coração. Você está ficando como o mar, recebe, mas nada sai. Mas o Senhor diz que a gente é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, rios de águas vivas fluirão. A gente foi feito para dar e receber, para ser um canal por meio do qual a bênção de Deus passa. Coloca a mão no seu coração, vai falando com Deus. Se prostre diante dele.
Enquanto o grupo canta aqui, entrega isso para Ele. Tudo entrega. Leva-me perto de Ti, Senhor. Anseio por Ti. Anseio por Ti. Eu me rendo. Enche-me de graça o Teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Está falando agora com você. Enquanto nós estamos cantando esta música aqui, se você precisa entregar isso para Deus, dê um passo à frente. Dê um passo à frente, vamos orar juntos. Porque, irmãos, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Essa ofensa é uma coisa muito sutil. Ela pode ser uma armadilha. Pela misericórdia de Deus, Ele pode restaurar você. Mas eu convido você a começar a pedir: Senhor, mostra claramente as coisas para mim agora. O seu orgulho aí pode tentar fazer você dizer: não, não é isso, esquece. O inimigo pode dizer: esquece, não é para você, não é com você. Mas tem que dizer: é comigo, e isso hoje acaba aqui, porque não vou me deixar dominar por ofensa nenhuma. É verdade, eu fui ofendido. É verdade, não tem como mudar isso, não tem como mudar o passado, mas a questão é como a gente está lidando com a ofensa. Vem à frente e você fala: Senhor, eu quero entregar isso para Ti, Senhor. Eu quero entregar isso para Ti. Eu me rendo a Ti. Vamos fazendo isto? Dá um passo à frente aqui. Não importa se você é líder, se você é pastor, se você tem 100 anos de cristão, se está aqui pela primeira vez. A ofensa é terrível, irmãos. Quando a gente deixa entrar, ela começa a nos destruir. É hora de deixar derrubar essas paredes. Não tenha medo, o Senhor não vai deixar você ferir. Ele vai restaurar você. Ele vai restaurar você. Ele vai restaurar você. Eu sei que tem mais pessoas precisando disto. Eu vejo pessoas que estão deixando de servir a Deus por causa de ofensa. Eu vejo pessoas que estão desistindo, que estão dizendo: não é para mim, eu não vou. E Deus está falando: eu tenho um chamado para você, porque está segurando aí. Tem pessoas que a vida não está prosperando, a coisa não vai. O Senhor está dizendo: você precisa largar isso aí e entrega para mim. Deixa de ser ofendido, deixa de se guardar a ofensa no seu coração, e você vai receber cura. Agora cante juntamente com todo o grupo aqui, para conhecer-te mais. Os planos dele vão ser revelados para você. Vá dizendo isso, estende a sua mão, dizendo: eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Eu me rendo nas tuas mãos. Eu me rendo nas tuas mãos, Senhor. Agora nós vamos orar por você. Mas é você que tem que fazer essa oração, principalmente. Antes de orar por ele, irmãos, antes de orar por eles. Agora você que está aqui, coloca a mão, coloca no seu coração a sua mão aí. Coloca a mão no coração, porque isso é uma coisa do coração, amém? É uma coisa do coração. É uma coisa do coração. Afeta o coração. A fé é do coração. A fé é uma coisa do coração, o amor é do coração. E você tem que entregar, que nem Davi fez. Eu não vou me vingar a mim mesmo, eu vou entregar isso para Deus.
eu vou entregar. Eu tinha tanta expectativa com relação a Saul, eu pensei que ele ia ser tanta coisa. E você está com tanta expectativa, você pôs expectativa, não sei, em pessoas. Talvez em mim, que sou o pastor aqui, você pôs expectativas, eu te frustrei. As pessoas são só seres humanos, elas são só seres humanos, têm limitações. Todas as pessoas erram. O negócio é que a gente tem que lidar com isso. Eu pus tanta expectativa, irmãos, eu me frustrei tanto, mas eu tive que lidar com a ofensa que estava no meu coração. Agora o Senhor agora você vai entregar. Fala, Senhor, eu entrego isso a Ti. Eu entrego, eu não quero mais isso. Fala para Ele, não quero mais isso no meu coração. E vai dizendo, Senhor, eu me ofendi por isso, Senhor. Eu estou guardando isso aqui. Eu estou esperando justiça. Eu estou esperando que o Senhor dê uma resposta. Mas, Senhor, eu entrego a Ti. Faça isso agora. Antes da gente orar para você, você tem que entregar. Fala, eu entrego, Senhor. Eu entrego isso nas Tuas mãos. Como é que a gente faz? Você só diz assim, Senhor, com relação a isto, eu entrego a Ti. Eu não quero fazer nada a respeito. Eu não quero me vingar. Eu jogo meu orgulho fora. Eu jogo meu orgulho fora, Senhor. Eu não quero compensação. Diz para Ele, eu não quero vingança. Está nas Tuas mãos. Faça isso. Está nas Tuas mãos. Diga essa frase. Está nas Tuas mãos. Abre os seus lábios e diz, está nas Tuas mãos. Fala isso. Está nas Tuas mãos, Senhor. Estende a mão aí. Está nas Tuas mãos. Eu não quero mais. Entrega para Ele. Está nas Tuas mãos, Senhor. Está nas Tuas mãos. E você vai experimentar alegria. Você vai experimentar a paz. Vamos orar agora para os nossos amigos. Vamos aqui. Você chega perto dessa pessoa e começa a orar e fala, o Senhor está com você. Ele é que supre as suas expectativas. Entrega tudo, entrega tudo. Oh, eu me rendo a Ti.